Então, no caso do Sol, o que nós temos? O seguinte, a frequência no pico é de 5,6 vezes 10 a 14 Hz. 5,6 vezes 10 a 14 Hz é a frequência, então lá no pico, na parte superior daquele gráfico que nós tínhamos lá, lembra que nós tínhamos lá o gráfico assim, assim, ele fazia assim, e ia caindo aqui, não era isso que ele fazia? Certo? A frequência aqui, ó, quanto que é essa frequência, quando está bem aqui, do pico? Tá? A frequência dele é de 5,6 vezes 10 a 14 Hz. Certo? Aí eu vou ter uma determinada intensidade aqui, né? Eu tenho uma intensidade aqui. Certo? Seria isso. Beleza? Tá. Agora o que nós vamos fazer? Através disso nós vamos encontrar qual é a temperatura no Sol. Quanto que é essa temperatura? Essa curva aqui é para qual temperatura? Certo? Quero saber qual a temperatura. E eu quero saber, com relação ao comprimento de onda, eu quero saber que cor que é. Certo? Que cor que tem maior intensidade que o Sol emite? Seria o amarelo, seria o azul, seria o verde, seria o alaranjado? A intensidade de maior radiação do Sol é que cor de luz, afinal de contas? Certo? Aí nós temos o seguinte, vamos analisar aqui agora comigo. Bom, primeira coisa, eu vou fazer o quê? O C ele vai ter que te dar. Como o C ele fornece, é 1,03 vezes 10 a 11 Hz por Kelvin, certo? Seria isso, não é? Isso aqui é o C, que é aquela constante que ele vai te dar, a constante de Wien. Tá, agora como que nós aplicamos aqui, como que nós fazemos? Vamos lá, começando. Primeiro eu vou achar então quanto que é o comprimento de onda, vou fazer isso aqui, ó. Quanto que é o comprimento de onda, então? Vamos fazer? Começando, tá assim, ó. Para encontrar o comprimento de onda, nós temos que o V é igual a lambda F, não é? Vai lamber ferida, né? Que o pessoal fala, certo? V lambda F. Velocidade, comprimento de onda, frequência. A velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo é quanto? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, não é isso? Comprimento de onda, quero encontrar, e a frequência é quanto? 5,6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Eu pego isso aqui e passo dividindo. Então, lambda vai dar quanto? Ao fazer essa conta, pessoal, eu já vou dar o valor direto para vocês, quanto que vai dar. Tá? O valor disso aqui direto vai dar 5,535, aproximadamente 535, vezes 10 a menos 9 metros. Isso aproximadamente. Tá? Eu vou colocar, aqui 0,7 seria certo, tá? Mas eu vou colocar aqui 10 a menos 9, isso aqui é chamado de nano. Então isso aqui, 535 nanômetros. Beleza. Nano é o 10 a menos 9, lembre-se. Tá, agora isso aqui, que cor de luz que é? Né? Aí ele vai ter que fornecer para você uma tabela. Nessa tabela ele vai estar dizendo para você, de tal comprimento de onda a tal comprimento de onda é tal cor de luz. De tal a tal é tal cor de luz. De tal a tal cor de luz. Eu sei, porque eu já decorei, né? Certo? Já gravei, né? Isso aqui é quanto? O verde. Isso aqui é a cor de luz verde. Então, olha só. A maior intensidade, né, de radiação que está sendo emitida pelo Sol está na cor de luz verde. Seria para o nosso caso, então, do Sol. Tá? O verde, então, a maior intensidade é nessa cor. Tá? Estranho, né? Ah, professor, mas eu vejo o Sol, não vejo verde. Mas só que tem uma combinação de cores que vai dar aquela cor que você está vendo. Tá certo? Agora nós analisamos uma parte. Mas eu quero achar a temperatura. Mas afinal de contas, quanto que é a temperatura na parte superior do Sol? Será que a gente consegue encontrar? Vamos ver? Bom, a frequência, eu vou encontrar agora a temperatura. Certo? Então, para encontrar a temperatura, vamos lá. Começando. A temperatura nós temos que a frequência no pico, dividido pela temperatura em Kelvin, é igual à constante que é C, não é isso?
Beleza? Aí nós temos que a frequência no pico, nós conhecemos, a temperatura queremos encontrar e o C não encontramos ainda, né? Então vai ficar 5,6 vezes 10 a 14, dividido pela temperatura que queremos encontrar, igual a C. Quanto que é o C? 1,03 vezes 10 a 11. Então passa daqui para lá dividindo, e a temperatura passa para lá multiplicando, né? Porque tem uma igualdade de multiplicação cruzada, não é isso? Então vamos lá, temperatura, vai para lá, está multiplicando aqui, né? Isso aqui dividindo. Então vai ficar 5,6 vezes 10 a 14, dividido por 1,03 vezes 10 a 11. A temperatura aqui, eu vou colocar aproximadamente, galera. De novo, aproximadamente 5.500. Qual a unidade que está? Kelvin. 5.500 Kelvin. Então, isso aqui é na superfície. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, na superfície. Porque a temperatura dela no seu interior é de milhões de graus Celsius. Tá? Então, na superfície é esse valor aqui de 5.500 Kelvin. Certo? Beleza? Então, essa aqui é a nossa temperatura, tá, do Sol. Então, nós temos isso daqui e temos daqui. Agora, olha só que interessante, galera. Acompanhem comigo uma coisa. Vem só. Vem aqui comigo. Então, nós descobrimos a temperatura no Sol, né? E descobrimos qual é o comprimento de onda principal. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha que bacana. No caso do Sol, que é praticamente um corpo negro, tá? Nós temos o seguinte. Essa parte que está na parte superior aqui, no caso do Sol, essa parte aqui é de luz visível. Bem exatamente nessa parte aqui é a luz visível para nós. Então, para lá seria o que mesmo? Para cima? Infravermelho ou ultravioleta? Ultravioleta, não é isso? Porque para lá é frequência, né? Pensando na frequência, tá? Se fosse comprimento de onda, seria o contrário, sempre o inverso, tá? Se fosse comprimento de onda, opa, para cá seria o infravermelho, o ultravioleta, tá? Como é frequência, então aumenta para a minha direita, porque é o inverso um dos dois, né? Tá, então aqui é a faixa do visível. Há teorias que colocam da seguinte maneira, a teoria da evolução, tá? Que o ser humano, ele enxerga na radiação que está nesse espectro aqui, que é a maior quantidade de radiação que o Sol está emitindo. Então, para nós termos um maior aproveitamento da radiação que o Sol emite, o ser humano se adaptou de tal maneira a aproveitar ao máximo a radiação que o Sol emite. E a maior radiação que o Sol emite está nessa frequência aqui, ó, tá? Nesse intervalo, em torno de 4 vezes 10 a 14 até aproximadamente 7,5 vezes 10 a 14 Hz. É aproximadamente isso, que é a maior intensidade de radiação que o Sol está emitindo. Então, há teorias, né, relacionadas à evolução, tá, que o ser humano se adaptou e para aproveitar, ter uma maior qualidade, aproveitar a radiação emitida pelo Sol, ele então utiliza essa frequência. Tá? Agora, é claro que isso é por quê? Devido à nossa sobrevivência, para a nossa sobrevivência, para a gente ter a espécie nossa aí, né? Tá? Agora já outros animais, cada um vai ter uma determinada frequência um pouco diferente às vezes, né? Igual tem algumas cobras, né, que vão enxergar no infravermelho também. Tem, por exemplo, as moscas que vão enxergar no ultravioleta, tá? Então depende do animal, né, qual a importância para a sua sobrevivência, tá? E agora que nós temos então isso aqui, o que eu quero que vocês percebam? Que a intensidade da radiação, ela está relacionada ao quê? À temperatura. Então, quanto maior a temperatura do corpo, maior a intensidade de radiação que está emitindo. E ele está relacionado com o quê? Depende do material do qual é feito? Não depende. Se vocês já foram em alguma fornalha, algum local onde eles vão utilizar para fazer... eles vão fazer chapas, ou eles vão fazer o aço, eles vão produzir, algum outro elemento químico, fornalhas, né, que eles vão fazer através de fornalhas, eles vão fazer como? Independente do material que eles estão aquecendo, ele quando está a uma determinada temperatura, ele está emitindo radiação. Independente do material que é, a cor vai ser a mesma se for a mesma temperatura. Olha que esquisito, né? Então, se ele estiver aquecendo cobre, ou ele estiver aquecendo alumínio, ou estiver aquecendo ouro, quando ele chega a uma determinada temperatura, a radiação que ele está emitindo, aquela cor que ele emite, é igual para todos. Então, todos vão ter as mesmas cores.
Tá? Então não depende do elemento químico que está ali, tá? Tanto faz o elemento químico, desde que ele atinja uma determinada temperatura, a radiação que ele está emitindo é a mesma. Por quê? Porque a ideia da radiação está relacionada ao quê? À oscilação das moléculas. Se a oscilação é a mesma que está tendo, porque a temperatura depende disso aí, né? Do grau de agitação das moléculas, lembram? Então vai estar tudo com a mesma coloração, porque tem a mesma temperatura. Estranho isso, né? Mas na realidade é isso. E uma coisa que eu quero que vocês gravem também, e anote aí no seu caderno. Agora, anota aí. Anota. Isso. Vai lá, vou ditar. Galera, ó, a temperatura do corpo está relacionado com a medida do grau de agitação das moléculas. Tá? Com a medida do grau de agitação das moléculas. Beleza. Ah, professor, eu já sei. Sim. E para, vírgula, né? Para corpos em fornalhas, a uma temperatura extremamente elevada, independente do que for feito, independente do material do qual é feito, melhor eu acho, independente do material do qual é feito, a sua cor será a mesma. Se a temperatura for a mesma. Certo? Então seria isso, tá? Aqui o que mais, ó, isso aqui também não depende da forma, tanto faz do jeito que é a forma desse corpo, tá? Isso não vai influenciar, beleza? Já continuamos. Logo, o que nós podemos pensar? O máximo do gráfico depende da temperatura, porque lembra que quando era uma temperatura bem baixa, ele fazia uma curvinha menor. Quando era maior a temperatura, subia mais. Maior ainda, subia mais ainda. Lembra disso? Então tá, o máximo do gráfico, essa parte superior do gráfico, depende da temperatura, beleza? As curvas características, essas curvas que ele faz, independe do material presente na cavidade. Então quando eu faço lá com aquela bola, por exemplo, que eu peguei e chegou uma radiação, e ele vai estar emitindo um outro tipo de radiação térmica, por exemplo, emitindo pela cavidade da bola, que era o corpo negro ideal, né? Aí o que acontece? Tanto faz o material do qual é constituído que vai dar sempre as mesmas curvas características. Sempre. Então o que nós podemos agora concluir do corpo negro? Tá? Corpo negro ideal, né? Seria aquele perfeito emissor ou absorvedor. Tá? É todo corpo capaz de absorver ou emitir 100% da radiação eletromagnética para uma determinada frequência. Para uma determinada, tem um erro aqui, determinada frequência, certo? Então seria isso, tudo bem? Tá, agora o que nós temos? Nós chegamos até aqui e vimos que o pico, a frequência no pico, ele depende então da temperatura, não é isso? A intensidade, né, está relacionada com a temperatura. Então vamos lá, acompanhem comigo, vem comigo. O que nós temos? Tá? Um cara, ele chamado de Tyndall, tá, vou escrever aqui o nome dele, Tyndall. Vocês escutaram falar no efeito Tyndall também, né, provavelmente, certo? Com relação lá ao regelo, lembra? Quando passava uma corda, né, por exemplo, um fio bem fino, devido ao aumento de pressão sobre um gelo, ele fazia o gelo se tornar líquido, não é isso? Devido ao aumento de pressão, a água faz isso, né? Aí ele conseguia atravessar com arame toda uma barra de gelo sem dividi-la ao meio, né? Chamado de regelo, né? Igual quando o cara está patinando e tal. Também chamado de efeito Tyndall, lembra disso aí? Tá, agora outra coisa do Tyndall, não é a mesma coisa. Diferente? Tyndall, ele percebe o seguinte. Ele percebe que quando um corpo ele é aquecido até uma temperatura, por exemplo, de 525 graus Celsius, ele está lá 525 graus Celsius, fez isso para um determinado elemento químico, um fio, tá? Que equivale, isso aqui é igual a quantos Kelvin, pessoal? Tem que somar quanto para transformar em Kelvin? 273, não é isso? Isso aqui dá 798 Kelvin.
Quando ele pegou, tá? Elevou a temperatura disso aqui para 1.200 graus Celsius, ou seja, quantos Kelvin? É só somar quanto? 273, esse é fácil, né? 1.473 Kelvin, não é isso? Ele percebeu que daqui para cá aumentou 11,7 vezes. Tá? Ele percebeu então que aumentou 11,7 vezes. Como aumentou 11,7 vezes, um cara chamado Boltzmann, tá? Boltzmann, escrever aqui o nome dele. Ele resolve fazer o seguinte. Ele pega e faz o quê? Ele pega 1473 tá? Esse no 1473 Kelvin, tá? Ele pega e divide por 798. Esse dividido por esse. E ele pega e eleva a quarta. Então, o que eu quero chegar? É o seguinte, Tyndall ele percebeu que a emissão da radiação que o corpo emitia, que esse fio emitia, a 798 Kelvin, quando ele ia para 1473 Kelvin, ele aumentava em 11,7 vezes a emissão de radiação. A emissão de radiação aumentou, então, 11,7 vezes, quando a temperatura passou daqui para cá. Aí Boltzmann ele resolve fazer a seguinte conta. Ele pega 1473, divide por 798, eleva a quarta e dá quanto? 11,7. Tá, aí você vê isso aqui e fala assim, o que tem, né? O que isso aí vai levar, né? Então ele percebeu que era elevado a quarta nessa diferença, né? Tá, mas onde que eu aplico isso, professor? Seguinte, com isso ele conseguiu chegar à seguinte conclusão. Qual a conclusão? Que a potência ou a taxa de energia emitida, ela é igual a epsilon, agora aqui sigma, a t a quarta. Então a taxa de energia que está sendo emitida, tá? A taxa de transferência de energia, ou a potência, né? Que seria energia em um determinado tempo, né? O que nós temos? O valor dela como que seria? Nós temos que o sigma, o valor é 5,77 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin, a quarta, certo? A unidade, então, watts, metro quadrado, Kelvin, a quarta. Tudo bem? A unidade do A, quem que é o A? É a área. Isso aqui é uma constante, tá? Descobrir que é esse valor. Isso aqui é uma área. A área é dada em quê? Metro quadrado. Eu tenho que o T é quem? Temperatura. A temperatura é igual a Kelvin, a unidade, certo? E nós temos aqui que o E, né? Aqui seria o quê? Relacionado, que tipo de material que é? Ele é um corpo negro? Não. Aqui está relacionado à emissividade ou à absorção. Então isso aqui pode ser relacionado à emissividade ou absorção. Emissividade ou absorvidade. Esse E, ele vai variar. O valor do E, ele vai estar entre 0 e 1. Entre 0 e 1, o valor do E vai estar entre 0 e 1. É só isso, ele é só um valor numérico. Quando que ele é 1? Quando for um corpo negro. Lembrando a vocês que corpo negro pode ser quando ele absorve 100% ou ele emite 100%. Então o E igual a 1 é o quê? Corpo negro. Então, o que eu quero que vocês percebam, seguinte,
que a taxa de energia transferida, que aqui é a taxa de energia transferida, que é a potência, ela é proporcional ao quê? A temperatura elevada à quarta. Então, uma pequena diferença de temperatura vai mudar bastante na quantidade de energia que está sendo transferida através de radiação. Então, você aumenta um pouco a temperatura de um corpo, ele emite muito mais radiação térmica. Por quê? A temperatura elevada à quarta. É por isso. Tudo bem? Então, isso aqui, pessoal, tem animais, por exemplo, a cobra, vamos imaginar a cascavel, ela tem o quê? Ela tem uma sensibilidade muito grande em relação ao infravermelho. Tá? Então, por exemplo, mesmo que ela não esteja vendo numa radiação de luz visível, ela consegue ver numa radiação infravermelha. Tá? Estranho que a cobra cascavel, tá? ela faz isso e ela ataca instantaneamente. É do organismo dela fazer isso. É o instinto dela faz com que ela faz isso. Tá? Então, quando ela percebe um animal de sangue quente, tá? próximo a ela, ela vai atacar esse animal. É o instinto dela já. Tá? Então, isso aí acontece muito com a cobra cascavel, até mesmo quando ela está morta. A cobra cascavel, quando ela morre, a pessoa foi lá e matou uma cobra cascavel, né, e beleza, agora não vai atacar mais. Não, ela por meia hora ainda, aproximadamente, ela pode atacar ainda uma pessoa mesmo morta. Estranho, né? Você vê como que é o poder, né, desse bicho, né? Ele vai atacar ainda, pelo instinto dela, porque a reação nela através das células nervosas, até cancelar tudo para levar a completa morte dela, o instinto dela já vai fazer com que ela ataque uma pessoa. Devido ao quê? A radiação que a pessoa emite. A pessoa emite uma radiação térmica, que é um animal de sangue quente, e ele está emitindo mais radiação do que o que está ao seu redor. Então, por exemplo, nós temos lá a temperatura em torno de 36 graus Celsius, né? Aí transformando em Kelvin, levando a quarta, né? E aí, quando vai comparar com o ambiente, que está a 20 graus Celsius, por exemplo, tem que transformar em Kelvin, e aí leva a quarta, nós estamos emitindo muito mais radiação do que o ambiente. Então, você passando próximo a ela, ela consegue te ver. Tá? Mesmo ela morta, ela pode atacar. Certo? Então, seria isso. Realmente é verdadeiro isso que eu estou falando para vocês. Tá? Valeu, pessoal. Até mais.